Olá, estudantes! Sou o professor Gêmeos Barbosa, do Pré-ENEM Legal. Hoje a gente vai trabalhar com uma aula bem interessante que envolve a ideia de exponencial. É uma aula que vai ser voltada para a questão de potências e um pouquinho de radiciação, tá bom? Então você, estudante que vai assistir essa aula, é importante que você faça uma pequena revisão em cima daquelas propriedades básicas de sétimo e oitavo ano, tá bom? Que envolve a ideia de racionais, racionalização, potenciação. Então pegue o seu caderno, faça suas anotações e vamos para a aula de hoje. Vamos lá. A gente vai ter aqui algumas propriedades de matemática que vão trabalhar com essa ideia de potenciação. Se você observar, na regra geral, a gente tem aqui, por exemplo, um 3 elevado a um expoente 5. O que significa, professor, esse expoente 5 na base 3? Significa dizer que o 3 vai ser repetido 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá bom? E essa multiplicação ela vai gerar um valor aí correspondente. Quais as regras, né? A gente vai olhar para as regras e vai olhar para os exemplos que são compatíveis a cada uma. Por exemplo, regra número 1. A gente vai ter aqui, por exemplo, uma mesma base, certo? Base A, elevada a um expoente, né? No caso, para o primeiro elemento M e no segundo elemento N. O que diz a propriedade? Ele diz que toda vez que eu multiplico bases iguais, eu vou somar os expoentes. Como é que isso fica na prática? Dá uma olhadinha aqui, ó, bases iguais, 2 e 2, e você vai somar os expoentes, ou seja, 3 mais 5, ou 5 mais 3 é igual a 8, ok? Propriedade número 2, a gente vai ter agora, ao invés da multiplicação, nós teremos a divisão, mas também usando o mesmo conceito. Bases iguais, você vai repetir a base, e agora, estudante, fique atento. Na multiplicação eu somo, e na divisão você vai fazer o quê? Vai subtrair o expoente, tá bom? Vamos ao exemplo? Mesma base 5, o expoente 3 e 7, 3, 7 menos 3 dá quanto? Ó? 4. Bem básico e bem interessante. Pratique isso em casa, faça com outros exemplos, tá bom? E vai dar tudo certo. Vamos dar uma olhadinha na próxima. Essa próxima aqui, ela trata da ideia de exponencial, ou seja, potenciação da potenciação. Professor, o que significa isso? Eu tenho uma base, eu tenho nessa base um expoente m, entre parênteses eu tenho uma segunda potência, ok? Então, quando isso acontece, o que você faz? Você conserva a base e multiplica os expoentes. Olha como é que fica. Vamos na prática? Professor, como é que eu faço na prática? Conserva a base e vai multiplicar os expoentes. 3 vezes 7 dá 21. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Outra relação matemática que a gente tem aqui bem simples. Ó. Todo valor elevado ao expoente 1, professor, mas o que significa isso? Todo valor, naturalmente, já é elevado ao expoente 1, tá bom? Então, todo valor expoente 1 é igual a ele mesmo. Olha o exemplo aqui, ó. Todo valor elevado ao expoente 1 é sempre ele mesmo. Ok, pessoal? Professor, só uma observação. E se eu tivesse, por exemplo, esse 17 elevado a zero? O que ia acontecer? Todo valor elevado ao expoente 0 é sempre 1. Aí, quando você olha a escalazinha, você tem a ideia da mudança. Tá vendo como modifica? Ok? Então, tem uma diferençazinha básica aí. Vamos à próxima. E já dei a dica aqui, né? Todo valor elevado ao expoente 0 é sempre 1. Olha a propriedade aqui, ó. Todo valor elevado ao expoente 0 é sempre 1. Aí o aluno me perguntou outro dia, professor, se fosse um número quebrado, ia dar o mesmo valor? Todo valor elevado ao expoente 0 é sempre 1. Não importa ele, tá? Se ele é com radical, sem radical, a relação é a mesma, ok? No próximo, eu tenho aqui um expoente para dois valores, né? No caso, um quociente. Esse valor ele vai ser multiplicado pela base de A e pela base de B, ou seja, o A sobre B está elevado a M, ou seja, M está para A e M está para B. Como é que fica isso na prática, professor? No exemplo, 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36, tá bom? E agora você tem uma propriedade que a gente chama de inversa, tá bom? Professor, por que ela é inversa? Porque no expoente, se você observar, ele tem um número negativo. Então, como é que eu vou trabalhar essa relação do número negativo? Simplesmente invertendo. Se você olhar aqui, eu vou colocar um exemplozinho aqui ao lado, e a gente vai lembrar da ida e da volta. Todo número é elevado ao expoente 1, certo? Tudo bem? Então, como é que eu vou inverter esse cara aqui? Tornando o expoente negativo. Essa propriedade, ela vale para a ida e vale para a volta. Tudo bem, estudante? Ou seja, se eu tenho A elevado a menos M, eu posso ter 1 sobre M sobre A, tá bom? Ou seja, 9 elevado ao quadrado, gente, quanto é 9 ao quadrado? 81. Ao quadrado, como ele está negativo, eu vou inverter, tá vendo? O 81 que estava aqui, ele passa a ficar na parte de baixo, tá bom, gente? Ok? Então, 1 sobre 81. E para finalizar, e é não menos importante, essa primeira parte,
a gente tem uma fração, tá vendo? Ó? Aí tem uma regrinha aqui que você tem numerador e denominador. Né? O denominador vira índice do radical e o numerador vira expoente da base. Né? Tem até uma regrinha que diz o seguinte, diz que toda vez que eu tenho aqui ó, um número, por exemplo, eu vou colocar aqui o b elevado a m, tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem até uma regrinha, uma brincadeirinha que você usa para facilitar esse cálculo aqui. Quem está no sol, né, ou seja, quem está fora exposto na raiz, vai para a divisão, ok? Ou seja, quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Macetezinho para você, estudante, aí, levar essa relação para frente, tá bom? Vamos lá, seguiu aqui, ó. Olha para a fração, quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra, ok, gente? Raiz quadrada de 49, todo mundo já sabe que é 7, tá bom? Então a gente passa essa primeira parte de propriedades aqui e vai abordar agora outras relações matemáticas, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente tem a ideia do conceito, né? Professor, qual é o conceito da função exponencial? Ela é uma função que vai dos reais em reais, asterísticos e positivos. A gente vai conseguir visualizar isso com muito mais facilidade na hora de olhar para o gráfico, tá bom? Toda função exponencial, ela cabe ou entra na ideia de expoente na base, tá bom? Então, diferente daquele lá, ó, que você vai olhar, lembrar lá do ensino do primeiro ano, que tem lá o ax, né, o ax ao quadrado, né, ou bx, alguma coisa desse tipo, o expoente aqui, ó, que é a variável x, ela está no expoente, por isso é chamada de função exponencial. Onde A é um número real, maior que zero e diferente de 1. Como assim, professor? Essa base, para ela existir de fato, ela não pode ser negativa e também não pode ser zero. Ok? Professor, por que não pode ser zero? Porque independente do valor, com a única exceção, no caso 0 elevado a zero, a gente sabe que é 1, né? Pelas propriedades básicas. Com exceção, você não vai conseguir modificar o teu cálculo, tá bom? Então não pode ser negativo, porque não existe base negativa, e também não pode ser o próprio zero, tá bom? Tem que ser maior e diferente de 1. Essas restrições são necessárias, pois elevado a qualquer número, o resultado é 1. Assim, em vez do expoente, estaríamos diante de uma função constante. Você percebeu? Como a gente trabalha com a ideia de função exponencial, a gente precisa ter essas relações matemáticas. Além disso, a base não pode ser negativa, nem igual a zero, como eu acabei de falar. Por alguns exemplos, a função não estaria definida. Vamos dar um exemplozinho para ficar claro isso? Imagina uma base aqui, ó, negativa. Como é que isso aqui ficaria? Lembra da propriedade? Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. No caso, 2 vira raiz quadrada e o expoente 1 vai para cá, ó, tá vendo? Ó? Só que pela lei, né, de relação, a gente sabe que não existe raiz quadrada dentro dos números reais para números negativos, ok? Fechou? Então a gente finaliza aqui essa primeira parte de conceito, né? Lembrando também que todo valor elevado a zero, né, com exceção do zero, do próprio zero, né, a gente vai ter o valor que ele não vai mudar, vai ser sempre zero. Bem, olha a função aqui. Vamos entender o que essa lei de formação ela nos traz, tá bom? Nós temos a ideia do expoente, nós temos a ideia da base, ok? E essa base ela vai caracterizar para a gente dois conceitos que a gente chama de CE, né? Que é a condição de existência para essa função. Primeiro, ele tem que ser positivo. Segundo, ele tem que ser diferente de 1. Isso aqui, ó, regra matemática, note no seu caderno aí, tá bom? Essas relações, porque é o que define uma função exponencial. Exemplo de uma função exponencial. No item número 1, nós temos uma função exponencial, que a gente vai caracterizar ela como uma função crescente. Eu vou adiantar um pouquinho a nossa conversa aqui, né? Crescente, porque o A, ele vai ser maior, é um número maior, né? Que 1, tá bom? E aqui, ó, nós temos outro exponencial agora decrescente. Como assim, professor? Essa exponencial agora está entre, é um cara maior que 0 e menor que 1, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então a gente caracteriza também essas ideias, tá bom? E todas elas têm como base a ideia do expoente, que é a nossa variável x, tá bom? São características de função exponencial. Gráfico, que agora a gente vai esclarecer aquela ideia do gráfico. No gráfico, a gente vai ter um conceito bem definido sobre essas relações aqui, ó. Olhando para esse primeiro gráfico aqui, ó, e olhando para a base, a gente tem uma característica de um gráfico de uma função, né, que a gente vai chamar aqui, ó, de função exponencial. Você pode perceber que há uma curva. Professor, como é que eu consigo vivenciar isso com mais clareza? Quando você pensa, por exemplo, na ideia de uma pandemia, vamos imaginar que seja isso. Nessa pandemia que passou agora, a Covid, por exemplo, você tem um exemplo muito claro de uma exponencial.
você tem a questão do surto do vírus, né, que aconteceu lá na Ásia, e esse vírus se espalhou pelo mundo de uma forma muito rápida. Então, em questão de dias, essa curva ela ficou ascendente, ela cresceu muito rápida. É uma característica de uma função exponencial, tá bom? Dois exemplos aqui interessantes para a gente trabalhar. Primeiro, eu acabei de falar, ó, uma função crescente. Como é que isso é representado num gráfico? Você vai perceber que ela vai passar ela inicia no segundo quadrante, não é isso? E vai concluir lá no primeiro quadrante. Olha como é diferente, tá bom? Ou seja, olhando para o meu visor aqui, ó, eu vou da minha esquerda para a direita, tá bom? Essa curvatura. E quando A é maior que 0 e menor que 1, a gente caracteriza como uma função decrescente. Aí você tem o inverso, tá bom? Ela inicia na ideia do primeiro quadrante e finaliza no segundo quadrante, tá bom? São características de funções exponenciais, crescentes e decrescentes, tá bom? Você tem um quadro resumo aí. Se você está na sua casa agora, eu faço uma foto rápida, né? A gente tem aqui um resumo da aula, que são as funções crescente, função decrescente, tá bom? E alguns conceitos básicos aqui, diferenças também. Ok, pessoal? Vamos lá. A função exponencial, vamos começar aqui com um exemplo aqui para a gente ver se entendeu essa ideia inicial. Dado uma função que vai dos reais aos reais asterísticos e positivos, né? Como essa lei aqui de formação, em que o A é um número positivo diferente de 1. Julga as afirmativas a seguir. Você, estudante, que já entendeu a ideia dos conceitos agora, a gente vai colocar em prática em cima de um problema, tá bom? Nesse caso, item número 1. Essa função será crescente se A for positivo? Gente, a gente tem uma relação matemática aqui bem clara, tá bom? Uma função é crescente quando A é maior que 1. Necessariamente, ele não está definindo. Você vai lembrar que dentro dos números reais, você tem números positivos e negativos. Como eu já sei que o conceito da exponencial ela parte sempre de números positivos, né? Essa função que eu estou julgando aqui, ó, será crescente se o A for positivo. Para que isso aconteça, a gente vai fugir do conceito inicial, né? Professor, como assim, professor? Vamos voltar um pouquinho para você entender. Ó. Quando uma função é crescente, ela tem que ser maior que 1. E quando ela é decrescente, ela tem que estar entre 0 e 1. Você viu como foge um pouquinho da ideia? É importante você entender que, se ela admitir apenas que ele é positivo, ela não define ela como uma função crescente, tá bom? Ela vai ser uma função crescente quando o A for maior que 1. Ah, professor, e por que não é verdadeira? Porque existe um intervalo infinito entre 0 e 1, tá bom? Números maiores que 0 e o número 1. Então você está restringindo o espaço. Nesse caso, a primeira afirmativa que é falsa, tá bom? Item número 2. Se o x for igual a 0, então a f de x vai ser igual a 1. Vamos olhar para a função? A gente viu lá atrás isso aqui, ó. Olha para essa função aqui e vamos definir agora. Se o x for 0, o que diz a propriedade lá atrás? Ele diz que todo número elevado a expoente zero é sempre 1. Logo, a questão é verdadeira, tá bom? Aí ele pergunta, essa função é uma função exponencial? É claro que sim, a gente acabou de olhar para ela, não é isso? Ok? Então, ó, marca a alternativa correta. Somente a afirmativa 1 é falsa? Exatamente essa questão, tá bom? Se você usar os outros itens, com certeza eles não vão responder ao problema. Somente a afirmativa 2 é falsa, é errado. Somente a afirmativa 3 é falsa e ela é verdadeira, né? Todas as afirmativas são verdadeiras, mentira, né? É uma inverdade. A letra A é falsa, portanto, letra A. E a gente fica por aqui, tá bom? Gente, aguardo vocês na próxima aula, viu? E tenham bons estudos.